Meus irmãos, enquanto nossas crianças vão saindo, abram suas Bíblias no Salmo 15. Nós começamos essa série expositiva no livro dos Salmos, cada domingo podendo desfrutar e compartilhar de um salmo. Tivemos 2 domingos tratando de outros assuntos direcionados à reforma protestante, mas hoje estamos retornando a essa exposição, então, no Salmo 15. Salmo de número 15. Amém? Todos acharam? Mas que amém fraco, gente. Amém? Aí, ó. Diz assim então a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua. Não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem desprezível réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Feche seus olhos, convido você a curvar sua cabeça, a orar ao Senhor. Peça que Deus fale ao seu coração nesse instante. Peça que o Espírito Santo do Senhor ministre sobre a sua vida, trazendo clareza, entendimento e compreensão da tua palavra. Pai Santo, mais uma vez nós oramos ao Senhor. Desta feita, Pai, pedimos que o Senhor fale conosco através da exposição da Tua palavra, Deus. Carecemos da Tua iluminação, do Teu Santo Espírito, para não só compreendermos, mas também vivermos, sermos transformados e moldados por essa palavra, Deus. Está aqui o Seu texto lido e precisamos do Senhor falar aos nossos corações, e que possamos guardar cada ensinamento, cada palavra, para que possamos glorificar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Que os nossos corações, os nossos ouvidos possam estar receptíveis a ouvir o Senhor ministrar de uma forma especial os nossos corações nessa noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de concorrer a uma vaga de emprego, a ingressar em uma oportunidade que surgiu para você. E como toda vaga que surge, ou como todo concurso, ou oportunidades como essa, você precisa de um perfil para que você possa concorrer a essa vaga. Seja para concorrer vaga de emprego, seja para entrar numa faculdade, vai ser o vestibular, seja para fazer um mestrado, até mesmo dentro da igreja nós temos vários perfis que nós precisamos para selecionar lideranças. O fato é que em diversas esferas da vida, você precisa de um perfil específico para que você possa ingressar naquele determinado lugar. Se é uma vaga de emprego, você precisa saber ou ter o conhecimento daquela vaga, ter uma certa experiência, talvez ter uma boa aparência. O fato é que você precisa ter esse perfil para entrar ou ingressar nessa vaga ou nesse emprego ou algum lugar que você precisa entrar. O fato é que o texto pelo qual nós acabamos de ler do Salmo 15 fala desse perfil que Deus requer de nós. O perfil daqueles que amam a Deus. Só que tem um detalhe importante nesse perfil. Com Deus não tem um jeitinho brasileiro. Com Deus não tem aquela questão do QI, quem indica. Com Deus não tem como falsificar documentação para que você possa
entrar diante da presença do Senhor. Com Deus não tem suborno. Vivemos numa geração e num país onde muitas vagas de emprego são preenchidas por subornos, propinas, mas com Deus não é assim. O que Deus requer de nós é um perfil daqueles que amam ao Senhor. E é justamente dentro dessa premissa que o Salmo 15 vai trazer para nós, o perfil do requerente, trazendo a ideia daquilo que Deus requer e espera de nós, sabendo aquilo pelo qual Deus requer daqueles que amam o seu Deus. É importante entendermos o contexto pelo qual Davi escreveu este salmo. Davi, ao escrever dentro desse contexto, está escrito no contexto do regresso da Arca da Aliança para Jerusalém. Se os irmãos conhecem bem o Antigo Testamento, quando Deus instituiu a Arca da Aliança e o tabernáculo, o povo de Israel sabia que a Arca da Aliança no meio do povo era o símbolo da presença santa de Deus. E uma das primeiras coisas que Davi faz ao assumir o seu trono é fazer com que a Arca da Aliança regressasse para Jerusalém. E foi dentro desse contexto do regresso da Arca da Aliança que Davi escreve, então, este salmo tão belo, tão desafiador para as nossas vidas. Mas é importante observar mais uma coisa antes de entrarmos no texto. O que esse texto vai nos ensinar não é que você deve ter esses atributos para que você possa ser salvo. Na verdade, é o contrário. Aqueles que são salvos no Senhor necessariamente precisa ter esse perfil, precisa ter essas características para que possa agradar ao Senhor. Por isso que, em síntese, em resumo, nós vamos aprender que Deus exige esse perfil de mim e de você, para que possamos entrar na morada celestial. Dito isso, dentro dessa temática, o perfil do requerente, nós temos aqui 3 divisões no texto importantes. O perfil daqueles que amam a Deus é aquele que tem o desejo pela presença do Senhor, é aquele que deseja obedecer a Deus, é aquele que confia nas promessas do Senhor. Está fácil aprender. Desejo pela presença de Deus, desejo por obedecer a esse Deus, a confiança na promessa de Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro perfil daqueles que amam a Deus é aquele que deseja a presença santa de Deus, e está aí no verso 1, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim o texto: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O primeiro perfil do Filho de Deus é desejo pela presença santa do Senhor. Os verdadeiros filhos de Deus, que foram transformados pelo Senhor, que foram alcançados pela ação do Espírito Santo de Deus, que se diz ser filho de Deus, é aqueles que anelam pela presença de Deus, desejam a presença do Senhor, têm esse anseio no coração de estar diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E é isso que o salmista começa a nos mostrar, esse desejo pela presença do Senhor como marca inegociável dos filhos de Deus. Davi era alguém que sempre expressou esse anelo, esse desejo pela presença santa de Deus. Nós temos muitos salmos de Davi, quando Davi estava nos desertos, estava em cavernas, passando por situações de perseguição, e mesmo distante de Jerusalém, mesmo distante do tabernáculo, Davi sempre expressou esse desejo em adorar a esse Deus. Davi sempre expressou essa ansiedade de estar diante desse Deus. Salmos que mostram isso, por exemplo, o Salmo 63, que diz assim: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. O Salmo 42 diz o seguinte: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Percebam que em vários salmos,
Davi expressa esse anseio pela presença santa de Deus, para cultuar esse Deus, para estar diante do Senhor. Por isso que Davi mostra essa preocupação, esse desejo de regressar à Arca da Aliança para Jerusalém, porque ele sabia da importância da presença de Deus no meio do povo. E não só isso, Davi estava com ansiedade para construir um templo para o Senhor. Davi, em determinado momento no seu palácio, desfrutando das benesses daquele palácio, diz: olha, como que eu posso habitar aqui? E a Arca da Aliança, habitar em tendas. E ele consulta então o profeta Natã. E o profeta Natã responde como instrumento de Deus para falar com Davi: olha, o templo será construído, Davi, mas não será você que irá construir, será o seu filho que irá construir. Mas a ideia é mostrar justamente a preocupação que Davi tinha pela presença do Senhor, de desfrutar o culto a Deus, desfrutar a presença santa desse Deus. Por isso que nessa estrutura desse paralelismo poético, ele mostra esse desejo: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Isso é o desejo real e legítimo dos filhos de Deus, ter essa vontade de estar na presença do Senhor. Um texto de Apocalipse, quando Jesus fala lá para a igreja de Éfeso, mostrando que ele tem as 7 estrelas em tuas mãos e anda no meio dos 7 candeeiros, mostrando que esse Jesus ele está no meio da igreja, mostrando que quando estamos no culto, estamos diante da presença santa do Senhor. Talvez você possa lembrar daquela canção, Deus está aqui, tão certo como o ar que respiro, tão certo como a manhã que se levanta. O fato é que nós temos a consciência, ou pelo menos precisamos ter a consciência que estamos diante de Deus. Mas a pergunta que eu faço para você é: você tem anelado a presença do Senhor? Você tem tido o desejo do seu coração de estar na presença desse Deus? Você tem ansiado durante a semana para estar no domingo, no dia do Senhor, para cultuar esse Deus, para engrandecer o nome desse Deus? Porque é isso que Davi está nos mostrando aqui, esse anseio para estar na presença do Senhor. Mas, via de regra, muitos inventam desculpas para não estar na presença do Senhor. Muitos inventam desculpas: mas está chovendo, olha, mas hoje está calor demais, está frio demais, mas eu estou cansado demais, nossa, mas tem muitas coisas que aconteceram, eu não estou me sentindo muito bem, então por isso eu não consigo, eu não quero, eu não posso. Nós vivemos uma geração que negocia muito fácil a presença de Deus. Nós vivemos uma geração que inventa desculpas após desculpa, para não estar na presença do Senhor, para não desfrutar da presença santa desse Deus. Uma das histórias que mais me chamaram a atenção, quando o Ronaldo Lidório contou essa história, é uma história de superação de uma mulher, que quando ficou sabendo que o evangelho estava sendo pregado naquela tribo, ela pediu para que o seu pai ou o seu irmão pudesse a levar nos braços, para estar naquele movimento, naquela pregação, naquele culto ao Senhor, naquela pregação do Evangelho. Mas o que mais chamou a atenção de Ronaldo Lidório, que quando o culto acabou, essa mulher chegou, depois de se arrastar por 5 quilômetros mata adentro, porque ela era paralítica, não poderia andar. Ela foi se arrastando por 5 quilômetros até chegar ao local e disse: homem branco, será que dá tempo de eu ouvir esse evangelho e aceitar esse Jesus? Depois as mulheres limparam essa moça, a sua roupa, o seu corpo que estava lameado. E Ronaldo Lidório orou por essa mulher e ela aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. 5 quilômetros se arrastando para ouvir a voz de Deus. E a gente inventa desculpa: mas eu estou cansado demais para não cultuar o Senhor. Mas eu estou passando por essas coisas, eu não estou me sentindo muito bem para estar na presença do Senhor. Mas hoje eu tenho outras coisas para fazer para não estar na presença do Senhor. Meus irmãos, nós negociamos a presença santa de Deus. Nós temos que colocar algo nos nossos corações. O dia do Senhor, que é o domingo, é um dia inegociável para estarmos diante de Deus.
Se estar diante de Deus não é algo prioritário em sua vida, como você quer morar no céu e adorar esse Deus para a eternidade? Se você não consegue vir ao culto de 1h30 para adorar a esse Deus, inventando desculpas atrás de desculpas. É uma outra coisa que eu não consigo entender. Deus tem te dado tudo o que você tem. Deus tem te dado família. Deus tem te dado o pão de cada dia. Deus tem te dado trabalho. Deus tem te dado várias bênçãos. E o que você tem feito para Deus? Nada. Eu estou cansado demais para ir na igreja. Tem aniversário hoje, eu não vou. Inventamos várias desculpas para não estar na igreja. Meus irmãos, essa mulher, ela não se limitou, ela foi se arrastando. Meus irmãos, 5 quilômetros, só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos como daqui até na Lagoa da Pampulha, ali na região da Toca da Raposa ali. 5 quilômetros se arrastando. A pergunta que eu faço para você é, o que tem sido o seu limitador para estar na presença de Deus? Quais são as desculpas que você tem inventado para não estar na presença do Senhor? O que tem te limitado a desfrutar da presença santa desse Deus? Qual é a desculpa que você tem dado para não vir na igreja? Pare para pensar sobre isso que Davi está nos mostrando. Porque ele está mostrando que o perfil do adorador, daqueles que servem a Deus, que são filhos de Deus, é aquele que tem desejo por estar na presença do Senhor. É aqueles que querem adorar a esse Deus. É aqueles que querem entregar a sua vida de forma espontânea e de coração, mostrando que isso é mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa na sua semana, de qualquer outra coisa na sua vida. Nós temos desejo de estar em tantos outros lugares, conhecer tantos lugares, de ir em festas e aniversários, de conhecer pontos turísticos, mas nós não temos tido desejo de estar na presença de Deus, porque nós negociamos a presença santa do Senhor. Temos vontade de tudo, de menos estar na presença de Deus. Nada neste mundo é mais importante do que estar diante do Senhor. Entenda uma verdade. Se adorar a Deus aos domingos não é importante para você, significa que as coisas terrenas são mais importantes para você do que Deus. Eu vou repetir, vai que você não entendeu. Se adorar a Deus aos domingos não é importante para você, significa que as coisas terrenas são mais importantes para você do que o Deus que te criou, que te chamou, que te perdoou, que morreu na cruz para salvar a sua vida. Mas eu preciso fazer um parênteses aqui para que eu não seja mal interpretado. Não ache que eu estou colocando todo mundo no mesmo saco e achando que aqueles que não podem vir na igreja é porque simplesmente não querem. Eu sei que muitos trabalham por escala, eu sei que muitos às vezes trabalham de segunda a domingo e às vezes não tem como vir mesmo. Eu não estou falando de você. Eu estou falando daquele que pode vir e inventa desculpa atrás de desculpa para não estar na presença santa do Senhor. E tal de capital tem uma coisa muito estranha, porque as festas agora não são mais às sextas-feiras ou os sábados. As festas são aos domingos às 18 horas. Os eventos são aos domingos às 18 horas. E muitos crentes negociando a presença santa de Deus por causa de pouca coisa. Nada neste mundo é mais importante do que a presença de Deus. E é isso que Davi está nos mostrando aqui. E às vezes nós simplesmente não levamos isso a sério. Entenda uma coisa, se você não tem esse desejo de cultuar o Senhor aqui na terra, durante 1h30, 1h30, vai lá de vez em quando 1h45. Nosso culto é muito britânico, assim, muito parecido. O que dirás você querer adorar o Senhor na eternidade? Pode ser que algo de errado não esteja muito certo na sua vida. E você precisa voltar a este primeiro amor. Por isso que Davi está falando, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aqui ele está apontando para essa nação celestial, por esse monte Sião celestial, dizendo, olha, além desse desejo de estar na presença santa do Senhor, nós também, quem, Senhor, ou quem tem condições de estar diante
desse céu e morar diante do Senhor. O que nós temos que aprender, meus irmãos, é valorizar, é ter essa alegria. Por isso que hoje de manhã falamos muito sobre culto. Muitas perguntas foram levantadas sobre isso. E como foi bom, porque isso trouxe uma reflexão para a igreja. Como você pode dizer que ama o Senhor se você não consegue cantar com alegria para esse Deus? Se você simplesmente não se importa com a presença do Senhor. Quantos têm cantado da boca para fora? Falamos isso hoje de manhã. Quantos cultos vazios de espiritualidade, porque eu estou preocupado demais com as minhas coisas, porque eu estou chateado demais com Deus, porque eu estou preocupado demais com os meus problemas. Meus irmãos, ao adentrar daquela porta, em nome de Jesus, você precisa entender que você vai cultuar a esse Deus, Criador dos céus e da terra. Nada mais importante, ou nada mais importa na sua vida para isso. Mas nós temos um segundo perfil. Se o primeiro é o desejo pela presença de Deus, o segundo é o desejo de obedecer os preceitos de Deus. Acompanhe comigo o verso 2 até o 5a, que diz o seguinte: o que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, e não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lance injúria contra o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Além do salmista nos mostrar o desejo pela presença do Senhor, agora ele mostra o perfil de conduta. Como deve ser a nossa conduta aqui de forma horizontal? Se o meu relacionamento vertical com Deus precisa ter esse desejo partindo dos nossos corações, nós precisamos ter esse relacionamento horizontal. Como que é a minha conduta com o mundo? Como que é a minha conduta com as pessoas que estão à minha volta? Como tem sido o meu proceder? E é isso que Davi começa a elencar aqui numa lista assustadora. E ele começa dizendo que vive com integridade e pratica a justiça, ou seja, uma pessoa que é serva de Deus, que é filha de Deus, que ama o Senhor, que tem esse perfil, é uma pessoa que é íntegra, que busca fazer o que é certo, que busca a justiça, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa que sai dessa passividade e busca fazer o que é certo. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu não estou fazendo nada de errado não. Mas não busca fazer também o que é certo. Porque o que esse texto está implícito aqui é justamente mostrar que a pessoa íntegra não é uma pessoa passiva. É uma pessoa que está ativa, sempre buscando fazer o que é certo. Porque omissão também é pecado. Você saber o que deve ser feito e não fazer também é pecado diante do Senhor. E Davi está dizendo que vive com integridade, pratica a justiça. E aqui, entenda uma coisa: integridade não significa ser impecável, porque apenas um se enquadra aqui, esse um é Cristo, o único que não teve pecado, o de fato, o único que é o justo, o perfeito. Mas o que o texto está nos mostrando, que o perfil daqueles que servem a Deus, é aqueles que buscam ter uma vida de renúncia neste mundo, uma vida de integridade, uma vida de busca ao Senhor. Não é perfeição, mas é uma atividade, ou é uma ativa busca pela integridade diante do Senhor. Nós temos vários personagens bíblicos. O próprio Davi, considerado como um homem segundo o coração de Deus, cometeu pecados terríveis. Você pega Abraão, o pai da fé, mentiu em relação à sua esposa para entrar no Egito. Perceba que não estamos falando de perfeição, mas é uma busca por agradar a Deus. Se você foi transformado de fato no seu coração, necessariamente você precisa viver essa vida
de transformação e renúncia, sal e luz deste mundo. Aonde o crente pisa, ali as pessoas precisam ver um Cristo, ou aquele que serve a Cristo. As pessoas precisam ver alguém diferente. A pessoa, quando é cristã, ela está no ambiente, o ambiente muda, porque ela é sal daquele lugar, é luz daquele lugar, porque é uma pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, uma pessoa que quer o bem, porque é assim que Deus requer daqueles que o amam. Mas infelizmente nós vivemos num mundo onde isso tem pouco valor. Ser íntegro no mundo relativista é coisa meio que absurda, onde os valores absolutos não valem, onde tudo é relativo. Isso é um desafio. Ser íntegro numa geração onde trair o seu cônjuge é normal, uma geração movida a views, likes, uma geração hedonista, isso é status. Falar de integridade nos negócios é meio que tolice, porque o importante é sonegar, o importante é ter lucro, o importante é eu ficar com dinheiro, não importa o processo que eu precise fazer para alcançar o meu objetivo, o importante é o lucro. O mundo gira em torno desse dinheiro fácil. Por isso, meus irmãos, que esses jogos modernos, o jogo do tigrinho, as bets hoje que está no Brasil, tem feito que muitos brasileiros têm perdido o seu dinheiro. Segundo as últimas pesquisas, brasileiros perderam 24 bilhões nesses jogos, usando dinheiro do seu orçamento familiar, da alimentação, gerando um desgaste emocional, gerando suicídio, porque quer dinheiro fácil, achando que isso tem a ver com simplesmente ganhar mais dinheiro. Isso tem a ver com integridade. Isso tem a ver com uma vida de renúncia diante do Senhor. O alerta que eu faço é cuidado com essa história de dinheiro fácil. Cuidado com a ganância. Cuidado com a idolatria ao dinheiro. Meus irmãos, se você fala que é filho de Deus, você precisa confiar que Deus vai prover no seu lar todos os dias. Eu falei isso domingo, não é sobre você. É aquilo que Deus faz sobre a sua vida. É Ele que te sustenta todos os dias. É Ele que disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo. Se você crê nesse Deus, você vai acreditar e confiar que esse Deus vai te sustentar. Não é sobre o seu trabalho, não é sobre os seus recursos, é sobre esse Deus que te sustenta todos os dias. Mas quando você não confia em Deus, você vai confiar nas outras coisas. Você vai confiar no seu emprego, você vai confiar nesses jogos, você vai confiar em tudo aquilo que seus olhos podem confiar. E você tira Deus do processo, porque você é movido, porque você não tem esse trabalho ativo de integridade. Ele fala no verso 2, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua. Meus irmãos, a boca serve para quê? Aí você vai falar assim, não, para comer a boa comida, pastor. É óbvio, né, miserável pecador? Comer um bom pão de queijo, fala sério. Comer um bom bolo, comer aquele churrasco. Cadê o PH? Aquele churrasco, PH, aquele churrasco. A boca, ela serve, talvez para gritar o gol do seu time também, eu falei, né? Não é para ter falado. Serve para algumas coisas. Mas além dessas coisas básicas do dia, a Bíblia nos mostra que a boca é para louvar a esse Deus, para adorar a esse Deus, para orar a esse Deus, falar coisas boas, aconselhar pessoas, dar boa opinião para as pessoas. Contudo, nós usamos a boca para falar palavras torpes, falar mal dos outros, fazer fofoca, ofender os outros, falar mentira. Vivemos na cultura da mentira. Dessas mentiras relacionais, dessas mentiras dentro dos lares, dessas mentiras dentro do casamento, dessas mentiras dentro da igreja. Crente que é mentiroso, mente para a esposa, mente para o marido, mente para os filhos, mente para o trabalho, mente para os amigos. Tem gente que tem obsessão, compulsão por mentir.
Tem até um nome dado para isso, mitomania. A pessoa que tem compulsão por mentir. Virou uma patologia, um transtorno psíquico. Numa geração onde o importante é mentir para você ganhar, o texto está falando, olha, cuidado o que sai da sua boca. Fez lembrar daquela canção da UCP, cuidado boquinha o que fala. Essa é boa. O Salvador do céu está olhando para você, cuidado boquinha o que fala. O que o texto está nos mostrando é que o de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Parte dos problemas familiares, de vizinhança, no trabalho, na igreja, é decorrentes de fofoca, mentiras, calúnias, difamações. E hoje, com a geração conectada, as difamações, as calúnias, os ataques, não é pela boca mais, não é verbalmente, é com os dedos. Rápidos em digitar coisas que não deveriam digitar. Ninguém está pedindo a sua opinião nas redes sociais. E nós vemos uma geração apressada em difamar a vida dos outros pelas redes sociais. É o mesmo. Você não está falando com a boca, mas o seu coração está cheio de maldade. Está cheio de coisas que não agradam ao Senhor. Muitos têm difamado através dos seus dedos, apressados em digitar coisas equivocadas nas redes sociais, em WhatsApp. Meus irmãos, em nome de Jesus, cuidado com o WhatsApp. Ore a Deus antes de escrever qualquer coisa que você tiver irado para escrever. Porque tem gente que parece que não tem Jesus no coração na hora que vai digitar as coisas no WhatsApp. Parece que sabe, tipo assim, agora deixei de ser crente. Espera aí, agora eu vou escrever aqui o que eu preciso escrever, depois eu volto a ser crente. E escreve algumas coisas que parece que não pode ser crente, não tem como. Eu sei que essas coisas não acontecem aqui, porque vocês são crentes demais. Isso acontece no Japão. Aqui não. Porque aqui é gente crente. Aqui a parada é outra. Cuidado com aquilo que você tem escrito. Pense bem antes de digitar as coisas. Pense bem aquilo que você vai digitar, porque você pode enfraquecer a fé de um coleguinha seu, que Cristo morreu na cruz por ele. Cuidado com essas coisas, é isso que o texto está dizendo, essa vida de integridade, que não fala com a sua boca, que não difama. Pare de emprestar a sua boca para Satanás, para falar mal dos outros, para reclamar, para fazer fofoca, para causar intrigas, ficar com esse negativismo, com esse pessimismo. Uma das piores coisas dentro da igreja é a pessoa pessimista, a pessoa negativa. Olha, nós estamos com um projeto de construção, de crescimento, um projeto na sociedade interna, um projeto no ministério e tal. Aí a pessoa fala assim, não vai dar certo. Pessoa pessimista, pessoa negativa. Pessoa que só sabe reclamar, mas não sabe ajudar em nada. É isso que o texto está dizendo. Pare de reclamar das coisas. Comece a ser um ajudador. Comece a ser um abençoador na sua igreja, na sua família, onde quer que você esteja. Pare de ser essa pessoa negativa. Meus irmãos, em nome de Jesus, que da sua boca saiam coisas boas, que em nome de Jesus, que da sua boca saiam palavras de incentivo, palavras de esperança, palavras de conforto, de otimismo, que saiam orações, palavras de alento ao próximo, palavras que glorificam esse Deus, que da sua boca saia bálsamo para abençoarmos as pessoas que nós convivemos. Em nome de Jesus. Nós temos que aprender a ter maturidade em saber que as nossas palavras, às vezes jogadas ao vento, é difícil voltar. Um texto que corrobora com essa verdade é Efésios 6, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Esse deve ser o nosso comportamento, a nossa conduta diante do Senhor. Isso serve para você que é casado também, meu irmão e minha irmã. Que da sua boca saiam palavras de elogios,
de afetividade, de incentivo no casamento, palavras alegres e de motivações. Qual foi a última vez, marido, que você elogiou a sua esposa, a roupa da sua esposa, o cabelo da sua esposa? Qual foi a última vez que você declarou o seu amor pela sua esposa? Qual foi a última vez, marido, ou melhor, esposa, que você elogiou o seu marido, que você elogiou a roupa do seu marido, que você elogiou alguma coisa que ele fez na sua casa? Vamos usar a nossa boca para abençoar as pessoas, abençoar o seu lar, abençoar o seu relacionamento. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você tem falado. Ou cuidado com aquilo que você tem deixado de falar para abençoar. Mas o texto ainda continua. Versículo 4. O que os seus olhos têm por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. Eu explico esse verso 4. O que o salmista está dizendo aqui? Que o modelo daqueles que servem a Deus, que o perfil daqueles que amam o Senhor, é aqueles que têm por modelo aqueles que servem também ao Senhor. Qual que é o meu modelo qual que é a minha referência aqui neste mundo? Aqueles que temem a Deus. A pessoa que teme ao Senhor precisa ser a minha referência, aquela pessoa que eu aprecio, que eu tenho inspiração. É isso que o salmista está dizendo. Que a nossa inspiração, que nós devemos nos espelhar em pessoas que temem ao Senhor. Mas, infelizmente, via de regra, nós, ou a geração pelo qual nós vivemos, é altamente influenciada por esses influencers, por essas pessoas de internet, por esses artistas, por esses réprobos, como ele diz aqui. Nós temos colocado como referência pessoas que não pertencem ao Senhor. Referência como se veste, como se fala, como se conduz no casamento. Mas o texto está dizendo que a nossa referência é aqueles que temem ao Senhor, deve ser o seu referencial de conduta. Então, marido, se você quer ser um marido melhor, aprenda com outros maridos. Atenção, esposa, se você quer ser uma esposa melhor, aprendam com outras esposas. Você que é líder, aprendam com outros líderes. É isso que o texto está dizendo. Que o nosso referencial sejam pessoas que adorem esse Deus, que sejam pessoas segundo o coração do Senhor, que se entrega a esse Deus de todo o coração. A referência máxima é Cristo, mas depois de Cristo, aqueles que temem ao Senhor devem ser os nossos referenciais. E o versículo 5 diz assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Veja, a ideia aqui desse versículo não é que você não possa emprestar. A ideia aqui é que você deve lidar com a maneira correta com o seu dinheiro. Domingo passado eu falei, não adianta você entregar os 10% do dízimo que pertence a Deus e você não glorificar os outros 90% para o Senhor. Aqui o que o texto está expondo é que a maneira com que você lida com o seu dinheiro mostra como você entende o valor desse dinheiro para a sua vida. E ele está falando que não empreste com usura. Usura é juros abusivos. Se tem um irmão que está precisando de ajuda financeira, você vai emprestar dinheiro, você vai emprestar ainda com juros, quase que juros compostos de banco. Você está colocando a pessoa mais ainda na lama e no buraco. O que o texto está nos ensinando é que o amor ao próximo deve ser superior ao valor que você dá ao dinheiro. Por amar ao próximo, você entende que você precisa ajudá-lo e não colocá-lo ainda mais no buraco, como muitos querem fazer. Veja, ele não está falando que não possa emprestar. E eu explico. Deuteronômio 23, 19 diz o seguinte: ao teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Ao estrangeiro emprestarás com juros, porém ao teu irmão não emprestarás com juros, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todos os teus empreendimentos, na terra ou qual passas a possuir. Então não é proibido você abençoar o irmão ou emprestar o dinheiro, mas emprestar com usura, sim. Emprestar com ganância, querendo ganhar em cima do seu irmão, sim. Entender que o amor
ao seu irmão é superior ao valor que você dá o dinheiro. E ele ainda fala no versículo 5, não aceita suborno contra o inocente. É pecado receber suborno, porque o inocente será prejudicado diante disso. É estranho falar isso, porque a gente vive a cultura do suborno. Nós vivemos num país onde o natural é a propina, é o suborno, para entrar em qualquer lugar, para ganhar qualquer coisa. E o texto está falando assim, olha, não aceite isso. Isso não faz parte do perfil daqueles que amam a Deus. Isso não faz parte da vida daqueles que servem ao Senhor. E ele se aplica em duas partes. O que o texto em apreço nos ensina, que nós devemos obedecer a esse Deus. Devemos agir com amor ao próximo. Devemos ter essa vida de integridade na prática. E o que essa passagem está nos ensinando, que as nossas ações durante a semana refletem diretamente o nosso culto. Eu falei isso de manhã. Eu estava pensando hoje em casa, falei assim, como que Deus faz? Eu tentei dar um assunto de manhã, mas Deus direcionou para o outro lado. E ficamos 1 hora debatendo um assunto muito pertinente para a igreja, que foi a introdução a isso que eu estou falando aqui agora. Eu falei isso de manhã. As nossas ações durante a semana refletem diretamente ao seu culto ao Senhor. Porque às vezes você entra no culto, não estou sentindo nada. Está cantando e parece que nada está acontecendo. Talvez você não tenha tido uma vida de oração diante do Senhor. Uma vida devocional diante de Deus. Uma vida de busca ao Senhor, de quebrantamento diante de Deus. Aí você quer ser o pior marido em casa, a pior esposa em casa, você ser negligente no trabalho, você fazer todas as coisas erradas durante a semana, e durante o culto você quer ser o santo. O que o texto nos ensinando é ter uma vida de integridade. E isso influencia diretamente ao culto ao Senhor. Respira aí que eu não acabei ainda não. Estou acabando. Terceira coisa. Se o primeiro requisito é desejar a presença de Deus, o segundo, desejar obedecer a Deus. Terceiro, confiar nas promessas de Deus. A parte C do versículo 5, acompanhe comigo. Quem deste modo procede, não será jamais. Só para ver se vocês estão entendendo mesmo. Vamos falar todos juntos? Assim, para ficar bem bonito. Quem deste modo procede, não será jamais. Isso aqui que Davi está falando aqui? Aqueles que buscam o Senhor. Aqueles que desejam a presença santa de Deus, aqueles que buscam a face de Deus, buscam essa vida de integridade, buscam essa vida de renúncia diante do Senhor. É aquele que tem o procedimento, que tem o perfil que Deus requer. É esse que Deus está dizendo, jamais será abalado. Deus está nos dizendo que aqueles que servem a Ele, jamais será abalado. Você vai poder enfrentar os seus problemas, você enfrentará os seus desertos, você enfrentará as suas situações, os seus intempéries, as suas crises familiares, todos os problemas que você estiver enfrentando, mas o texto está dizendo que você jamais será abalado, porque você pertence ao Senhor, porque você tem esse perfil, porque você adora esse Deus, porque, como diz o salmista no Salmo 1, ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz é bem sucedido. O cristão, ele tem as raízes afundadas, recebendo todos os nutrientes de Deus, e diante dos problemas, dos intempéries, das coisas que acontecem, você não é abalado, porque você pertence ao Senhor, porque você adora esse Deus, porque você é aquele que deseja a presença santa do Senhor. O Salmo 121:3 diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O que o salmista está dizendo é que aqueles que são filhos de Deus podem confiar tranquilamente em Deus, depositar toda a sua fé em Deus, porque sabe que está num lugar seguro, sabe que Deus o tem em suas mãos, e Ele tem cuidado de você, zelado por você, amado você, porque você é seu filho, porque você é filho de Deus. Ele não será abalado, porque está firmado na rocha que é Cristo. Está lembrado o finalzinho, a conclusão do Sermão do Monte? Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram as chuvas, as tempestades, mas a casa não ruiu porque estava estabelecida sobre a rocha.
que é Cristo. O que o texto está dizendo? Que você jamais será abalado. Não é que você não vai passar por problemas, mas diante dos problemas, Deus estará com você e não vai permitir que você simplesmente seja levado pelo medo. Pelo fato de você confiar em Deus, você vai lançar os seus medos em Deus. Você vai confiar no Senhor e descansar nesse Deus. Meus irmãos, um coração amedrontado fita os olhos no mundo e não em Deus. Um coração amedrontado fita os seus olhos nos problemas, mas não em Deus. Um coração amedrontado fita os seus olhos nas crises emocionais, mas não em Deus. Um coração amedrontado fita os seus olhos nas crises familiares e não em Deus. Um coração amedrontado fita os seus olhos nas más notícias e não em Deus. Mas o que o salmista está dizendo, qual que é o seu medo? Se você serve o Rei dos Reis, aquele que criou os céus e a terra, é aquele que está dizendo, você jamais será abalado, porque você está diante do Senhor, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Eu acredito que você esteja fazendo uma seguinte pergunta. Pastor, quem consegue ser tão justo assim como o Salmo 15 está dizendo? Quem consegue ser tão íntegro, desejar tanto a presença de Deus, ser tão perfeito? A resposta é ninguém. Jesus, ele é o único perfeito, o único íntegro de verdade, o único que não tem pecado. É por isso que não foi você que foi para a cruz, e sim Cristo morreu no seu lugar, levando sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos ser tornados justos, para que você pudesse entrar na morada celestial. Porque a primeira pergunta é quem irá morar no santo monte do Senhor. Quem vai morar no céu é aquele pelo qual Cristo morreu. E se Cristo morreu por você, e você sabe se Cristo morreu por você ou não, você deve ter esse perfil de desejar a presença do Senhor, de anelar pela presença de Deus, de amar ao próximo, de ter essa vida de renúncia, de buscar essas justiças diante de Deus e de lançar todos os seus medos diante do Senhor. Vale a pena viver com honestidade, vale a pena fazer o que é certo, vale a pena viver para a glória de Deus. Que a sua vida, no seu falar e no seu agir, seja um bálsamo na vida das pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, depois estarei orando, intercedendo em favor da igreja.